Bem-vindas, bem-vindos ao Ciência Adaptativa, o podcast do nosso INCT em Ecologia, Evolução e Conservação da Biodiversidade. A vida se adapta e a ciência também, porque o nosso futuro depende da gente entender como isso acontece. Então, aqui no Ciência Adaptativa, a gente vai discutir aspectos gerais de ciência, política científica, fomento, biodiversidade e como a gente pode usar todo esse conhecimento para mitigar os impactos das mudanças globais. E para discutir todos esses temas, eu tenho aqui comigo a minha colega, a professora Mariana Teles, professora da Universidade Federal de Goiás, da PUC Goiás. E hoje nós vamos tratar de um tema super importante para a ciência, que é a formação dos novos pesquisadores e a formação dos cientistas. E para isso, eu tenho aqui comigo dois pesquisadores do INCT, dois colegas super queridos, o professor Lugério Vieira, da Universidade de Brasília, e o professor Rafael Pinto, da Universidade Estadual de Goiás. Sejam todos muito bem-vindos, muito bacana ter vocês aqui para a gente discutir esse tema tão importante. E a ideia, né, eu quero colocar na mesa e também falar um pouco para a nossa audiência, para a gente entender, né, porque isso, na realidade, é mais um papel da universidade que normalmente as pessoas não têm muito claro, né? Quando a gente pensa em formação, né, quando as pessoas pensam na universidade em termos de formação, que lógico é o papel fundamental, né, o papel principal da universidade, elas estão pensando na formação profissional. É o que as pessoas sabem, quando elas sabem, né? Então, a pessoa vai entrar na universidade para ser biólogo, para ser historiador, para ser engenheiro, para ser arquiteto, para ser físico, para ser professor, né? Agora, quando a gente fala em formação de pesquisadores, nós temos uma outra coisa que é o que a gente chama de pós-graduação, né? Que são, na realidade, cursos que a gente vai fazer depois que a gente se forma dentro de uma área profissional. E aí, normalmente, esse foco vai ser em termos de pesquisa. Quer dizer, a gente está formando pesquisadores. Tem, na pós-graduação, a gente tem também uma diferença, né, que é importante também em termos de pós-graduação estrito sensu, que são os mestrados e os doutorados, e nós estamos falando dessa formação como pesquisador, e nós temos a formação em termos de pós-graduação lato sensu, que são os cursos de especialização, MBAs, que são cursos, digamos assim, um pouco mais técnicos, continuando na linha profissional, na realidade, né? Quer dizer, a gente tem a formação profissional da graduação, que é o que as pessoas conhecem, e isso sai, na realidade, poderia sair para algumas áreas, principalmente, para continuar essa formação profissional mais especializada, né? Nós estamos falando aqui dos mestrados e dos doutorados, que são a formação do pesquisador. E para a gente, na ciência, lógico, isso é que vai fechar o ciclo, né, a partir do momento que a gente fecha. Então, essa atuação nossa é muito importante, né, para a gente manter a ciência funcionando a longo prazo, né? Sim, sim. Olá a todos e todas, eu sou o Rafael e... Continuando o que o Zé está falando, né, eu acho que como um grande desafio, assim, a gente tem, primeiramente, dentro da graduação, né, fazer nossos estudantes entenderem que aquilo já é parte da profissão deles, né? Então, os alunos chegam, no geral, cada vez mais novos, né, dentro da faculdade, e a gente colocar na cabeça deles que aquilo já é parte da profissão deles, né? Já é uma especialização, já é uma escolha que eles fizeram. Isso, quando chega na pós-graduação, é a hora de se amadurecer isso dentro do profissional, né? Ele, às vezes, ainda não entendeu ainda que ele é um profissional e é o primeiro papel da pós-graduação é fazer ele entender que ele é um profissional. Ele já fez uma escolha, né? Já fez uma escolha e que agora ele está se tornando um profissional mais qualificado, né? Através da pós-graduação. Então, a gente acaba tendo esse desafio, acho que nos primeiros momentos ali da pós-graduação, né? E a impressão que eu tenho, né, é que esse aluno, às vezes pela própria imaturidade, o primeiro ano, entrou ali como calouro, está assistindo às aulas, que chegou numa grade de disciplinas que ele, às vezes, no primeiro ano, no primeiro semestre, não tem tanta liberdade de escolher as matérias mais que te agradam mais, ou naquelas matérias que você quer se especializar, ele não tem tanto conhecimento. Mas uma coisa que eu comento muito com esses alunos é que uma coisa muito importante é toda aquela matéria que ele aprende em sala de aula. O conteúdo, né, formativo, aquele conteúdo denso de sala de aula é muito importante. Agora, tem uma parte que também é fundamental, que as universidades fazem muito bem, que é o extra-sala. É o laboratório de pesquisa, é o laboratório de uma formação mais aprofundada, que ele faz fora, e ele tem as opções de escolher. Ele pode formar, um aluno pode ser formado hoje sem nunca ter entrado num laboratório de pesquisa, por exemplo. Isso nós estamos falando da graduação. Então, da graduação, exatamente. Mas, pensando assim, naquela pincelada
preparada para formar um excelente pesquisador, né? Que a gente espere que em breve esteja tomando o nosso lugar, né? Esteja substituindo a gente. Existe todo um processo formativo que, do meu ponto de vista, é feito muito fora da sala de aula, com projetos de pesquisa, com laboratórios bem estruturados, né? Com projetos acontecendo. Então, trazer logo no início da graduação esse entendimento para esse aluno, que independente se ele vai querer ser pesquisador ou não, porque às vezes ele não quer ser pesquisador, ele quer ser um bom médico, um bom engenheiro, também tem os laboratórios. O conhecimento ali dentro vai colaborar com isso também. Eu queria puxar esse ponto aí, porque eu tenho uma visão um pouquinho diferente da forma como o Zé falou, da gente falar assim, a pós-graduação é para a gente formar pesquisador. Acho que já foi. Sim. Né? Eu acho que é para a gente formar um bom profissional com educação científica de alta qualidade para ser um bom profissional Pode ser. em qualquer área, E né? tanto é que a CAPES hoje, ela já abriu programas de mestrado e doutorado, tanto os tradicionais dos acadêmicos quanto os profissionais. Exato. Então são pessoas que estão no mercado de trabalho, desenvolvendo suas atividades ali, as mais variadas áreas, e querem um nível de formação ainda maior para eles conseguirem produzir coisas ainda melhores aonde eles já estão empregados. Certo. Né? No mestrado profissional, a minha experiência, né, como coordenador, recebendo esses estudantes, não que isso não aconteça nos mestrados acadêmicos, né, propriamente ditos, mas eles trazem mais umas problemáticas reais, vamos dizer assim, umas coisas que eles vivenciam dentro do trabalho deles. Exato. E eles trazem esses dados, às vezes essas perguntas, essa necessidade de tentar se especializar para resolver um problema que ele já existe, né? Não que isso não aconteça nos outros programas de pós, mas eu vejo que o mestrado profissional ele tem esse foco, né? De trazer profissionais que queiram resolver problemas em que eles estão lidando. Então, no caso do Prof. Água, né, que é o mestrado que eu sou coordenador, a gente recebe muitas pessoas, por exemplo, vêm da Saneago. Então, já vem com problemas de água, de abastecimento, de poluição, e a gente trabalha isso ali dentro para que ele retorne a Saneago com soluções. Quer dizer, é uma oportunidade da gente, inclusive, volta para as várias discussões que nós temos aqui em termos da relação da universidade com outros setores, né? Quer dizer, tem esse papel. Né? E eu acho que só para a gente esclarecer, né, Temira, Que a gente começa. a gente vai... Então, a gente tem os programas de pós-graduação, né? Licença, mestrado, doutorado, né? Eu não falei antes, mas aí a gente tem uma segunda divisão, né, que são os programas tradicionais, que são chamados de acadêmicos, e aí cai um pouco no que a Mariana falou, que na realidade é a formação mais do pesquisador mesmo, mas você tem os programas que foram criados a partir dos anos 2000, que isso começou a crescer, né? A gente tem os programas profissionais que têm esse objetivo que você falou agora, né, Rafa, de uma formação já mais focada em problemas que já existem, em interação com empresas e tal. Então, esse é um ponto para a gente legar. E voltando para o que a Mariana falou em termos da graduação e que você levantou, na realidade, eu falei no sentido que você está na graduação no sentido profissional, mas claro que você vai procurar esses outros programas. E você levantou um ponto importante, que essa que você chamou de formação extra-classe, na realidade, a gente, como país, a gente é um dos países, talvez, eu acho que a gente é o país que tem melhor formação científica na graduação, desde a graduação, por exemplo, com os programas de iniciação científica, o PIBIC, né, do CNPq, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, é super importante. Então, na realidade, a gente tem... iniciação tecnológica. De iniciação tecnológica, depois você abre para todos os outros, mas na realidade você começa a formação dos cientistas na graduação. Aí ele tem uma formação profissional, ele pode continuar na pesquisa, aí ele vai para os programas, ou então ele, né, pode ir para a profissão dele, volta depois para o profissional, eventualmente, quer dizer, então o sistema todo termina amarrando, né, para não ficar tão estanque, mas talvez num momento inicial é interessante para a nossa audiência que o pessoal entenda essas categorias, mas na verdade, na vida real, tudo isso é mais fluido, né, é um contínuo, né? Isso, um contínuo de formação. E pensando, né, na formação desse cientista, desse profissional de altíssima especialização, e eu imagino que aqui agora vão ter vários alunos nos ouvindo, nos assistindo, professores levando talvez essa conversa para suas salas de aula. Então serve conselhos. Eu acho que serve conselhos para esse tipo de aluno. Não perca tempo na sua graduação. Tenta o quanto antes entrar em algum laboratório, desenvolver atividades fora da sala de aula. Pesquisa, né? Porque não necessariamente precisa ser laboratório. Exatamente. Perfeito. Eu estou dando aquele viés para a formação do cientista, da nossa área. Mas é para um grupo de pesquisa dentro da sua universidade. Sim, eu converso muito isso com meus alunos, né? Assim, não perder o tempo e aproveitar a oportunidade, né? Que vamos dizer, eu converso muito com eles sobre
quando você está se formando, você tem a chance de errar, você tem a chance de tentar não acertar. Experimentar. É diferente de você ter um emprego ali, às vezes você tem um salário, o seu chefe não espera que você erre, né? Que você gere algum tipo de custo, então você tem que ser efetivo naquilo ali. No caso da universidade, da graduação e até da pós-graduação, a gente oferece uma oportunidade da pessoa experimentar, errar, ir por outro desenvolver caminho, as habilidades, desenvolver a resolução de problemas, né? Aprender a resolver problemas. E criar vínculos, né? Criar um network, uma rede de profissionais e de colegas que trabalham não só, às vezes, na sua área, no seu curso superior, mas cursos, né? Outros cursos num caráter mais multidisciplinar, Sim. que vão dar uma visão muito maior de mundo durante a sua formação, e eu acho que também potencializa o seu impacto não só na pesquisa científica, mas também na sociedade. Eu estou dando viés agora de pesquisa científica, também na pesquisa, também no trabalho secular, no outro tipo de trabalho como não pesquisador, né? Mas o seu impacto na própria sociedade. Imagina, nós temos quantas experiências de programas de pesquisa que são muito bem sucedidos, mas porque a gente conseguiu sair um pouquinho da nossa caixinha, eu saí lá do zooplâncton, parei de pensar só em zooplâncton, que, claro, é o grupo mais importante que a gente tem até hoje. Mas a gente vai para a parte de genética, nós vamos para a parte de audiovisual, nós vamos para a parte de ciência cidadã, nós vamos na parte de popularização da ciência, com profissionais específicos para cada área. Eu não tenho competência nenhuma para trabalhar com popularização da ciência, mas eu preciso de um grupo forte, muito competente, com alunos interessados, não só de pesquisadores, porque só a gente não tem aquela sucessão, né? Uma hora a gente cansa. Uma hora a gente cansa muito rápido, né? Cansa. O trabalho do professor e do pesquisador é um trabalho desgastante, tanto é que a gente aposenta um pouquinho mais cedo. Eu queria puxar essa parte de formação, que você falou de substituição. Em algumas áreas, eu acho que a gente tem o exemplo da nossa, né, principalmente, que a gente tem mais experiência, essa formação é de longa duração. Então, você com seus zooplânctons, o Rafa com a identificação das plantas, né? Não é assim uma resolução. Hoje eu resolvi virar botânico ou especialista em zooplâncton. Quanto tempo? Vamos pensar assim, em formação. Quero ser especialista em zooplâncton ou em botânica. Vamos pensar assim, quanto tempo e quais os caminhos que vocês colocariam, né, de sugestão para esse ouvinte que quer seguir uma carreira nessa linha? Né? Eu acho que o primeiro ponto seria uma proatividade, né? Então, ciência é uma coisa difícil de você ensinar simplesmente por ensinar, né? Você chega no quadro negro e fala, vou te ensinar a ser um cientista. Ser um cientista é uma decisão da pessoa, né? Então, ela precisa ser proativa com aquilo ali, ela precisa construir, porque o cientista vem para resolver problemas que, às vezes, outras pessoas não puderam resolver. Então, depende da pessoa mesmo, pegar as ferramentas que a gente passa para ela e dar o passo além. Quando o Lud fala de nós sermos substituídos, acho que não só substituídos no que a gente já faz, substituídos no que a gente em andar para frente, como o Zé abriu o programa falando da ciência, a gente precisa se adaptar, a gente precisa ir para frente, dar um passo além. Acho que a ciência, a formação é sobre isso. É ensinar a pessoa a subir o degrau que a gente não subiu. Exato. Esse é o ponto. Tem a metáfora famosa do Newton, né, do ombro dos gigantes. Né? Eu só consegui enxergar mais alto porque eu subi no ombro dos gigantes. Né? Quer dizer, é bem isso que você falou. É um ponto super bacana, né? Agora imagina na formação, né? Então, um biólogo, vamos pensar então numa pessoa que está interessada em aprender plantas ou aprender genética ou zooplâncton, se for o caso, né? Macroecologia. Mas essa pessoa, ela gastou ali, ela investiu 4 anos de graduação nas disciplinas, uma boa parte desse período, provavelmente fazendo um estágio no laboratório específico, depois ela termina e vai fazer um mestrado, para ela poder Passaram-se 2 anos. Passaram-se 2 anos de mestrado. E, quer dizer, eu estou falando de uma pessoa que conseguiu ser um aluno profissional. Uma pessoa que conseguiu uma bolsa de iniciação científica para se sustentar minimamente, para ter mais tempo para dedicar naquela área que ela está sendo formada. Olha o nível de especialização. 4 anos, 3 anos com uma bolsa de iniciação científica. Depois ela entra no mestrado e ficou ali mais 2 anos desenvolvendo a sua dissertação e com uma bolsa de pesquisa. E depois ela vai para o doutorado mais 4 anos.
alunos. Então, nós temos um profissional extremamente capacitado, que passou por vários processos seletivos. Não tem vagas de mestrado e de doutorado para todo mundo, não tem bolsas de mestrado e doutorado para todo mundo. Então, é uma pessoa que já teve um crivo seletivo muito grande. E aí sim ela vai entrar ou numa empresa, ou ela vai tentar até mesmo carreira acadêmica, ser o professor, ela vai tentar um concurso público ou uma iniciativa privada, não importa. Mas é um profissional altamente qualificado, muito especializado naquela área. Muito importante para o nosso país, muito importante para a nossa sociedade. Infelizmente, algumas vezes o mercado de trabalho não consegue absorver esse profissional em tempo real, no tempo que ele precisa para sustentar a família dele. Porque ele está lá, terminou o doutorado e já às vezes está casado, tem filhos. E ele não pode ficar 2, 3 meses sem uma ajuda financeira até conseguir entrar no emprego. Então, às vezes, naquele momento, essa pessoa tem que sair ali e começar a vender carro na esquina. Não, sem querer desmerecer vendedores de carro, mas você pega um profissional altamente qualificado, um grupo biológico específico, num problema ambiental específico, e você perde esse profissional por causa, às vezes, de uma ausência de uma política de bolsas que a pessoa poderia segurar um tempo a mais até conseguir se encaixar no mercado de trabalho. São os principais gargalos, né, que a gente tem quando a gente tem esses cientistas, essa alta formação, né, dessas pessoas serem absorvidas, né, pelo nosso mercado. Sim. É realmente um desafio. Acho que a gente debate muito isso, né? É difícil assim a gente chegar para a nossa audiência e falar, né, que a gente tem uma solução, porque a gente não tem uma solução para isso, né? E aí, como um outro conselho que eu diria para quem pode, para quem consegue, é persistam. Persistam, porque em algum momento essa vaga, né, essa oportunidade, ela pode aparecer. E a gente sabe o quanto que o mercado de trabalho é um mercado concorrido, né? Então, a gente precisa realmente de programas de bolsas, a gente precisa de programas de permanência estudantil, porque o tempo vai passando, a pessoa se torna mãe, se torna pai, se torna responsável por uma família, tu começa a ter contas mais importantes para pagar, a vida vai passando. Então, além da formação do cientista, a gente tem a formação humana ali, né? Fazendo parte daquilo ali, a formação do cidadão. Sim. E também é um desafio para a gente na pós-graduação. Agora, uma coisa que a gente tem falado muito, Rafa, e puxando, né, para o que o Lud, né, falou antes, né, você falou, a gente não tem uma solução. Mas eu acho que tem uma coisa importante aí, que é o seguinte, e talvez também seja importante a gente esclarecer para as pessoas, né? Quando a gente está falando nos mestrados e nos doutorados, né? Por exemplo, você foi dando um exemplo e a pessoa vai ficando especializada, porque a gente, né, nas nossas áreas, a pesquisa, até porque a pesquisa é extremamente complexa, né? A ciência é extremamente complexa em cada uma das áreas, naturalmente, da graduação, você já começa a afunilar, né, para uma linha de pesquisa. O Rafael falou antes, por exemplo, da questão das metodologias que a pessoa vai ter que aprender, das técnicas, né, do ferramental, né, que é uma coisa importante para a gente em ciência. Mas tem um ponto importante, que é a formação. Ela é especializada por um lado, mas, na verdade, a concepção do mestrado e doutorado e da formação de pesquisadores é para ser uma formação. Mais ampla. A pessoa tem que ter um pensamento crítico, etc, etc. E, na realidade, uma coisa que a gente tem discutido muito e que a gente não tem chamado muita atenção, talvez a gente tenha que chamar mais atenção, né? Você mencionou, olha, as oportunidades, por exemplo, dentro da academia são limitadas, né? Mesmo a iniciativa como um todo, né, tem dificuldades ainda da iniciativa privada absorver esses profissionais, mas, e a gente não tem falado muito, que quando a pessoa está fazendo, digamos, o mestrado e o doutorado, ela está adquirindo uma série de habilidades que, na realidade, elas vão servir para qualquer coisa. Não é necessariamente, você mencionou um pouco isso no início, quer dizer, não é necessariamente para você se tornar um pesquisador acadêmico, mas para você ir trabalhar numa empresa, numa corporação, quer dizer, aquelas habilidades que você desenvolveu, que não é o conhecimento específico, por exemplo, em ecologia, em meio ambiente, em sistemática, enfim, em genética, mas são as habilidades de comunicação, de trabalhar em equipe, né? A ciência hoje... filosofia mesmo, né? Escrever, redigir de forma clara, com ideias claras, quer dizer, tudo isso, essas habilidades que às vezes o pessoal chama de soft skills, né? Quer dizer, em oposição, né? Ou em complementação ao hard skill, que é aquela coisa mais ferramental, técnica, né? Você tem essas outras habilidades. Então, o que a gente percebe, e tem dados disso, né? A própria CAPES faz avaliações nesse sentido, quer dizer, os profissionais, mesmo quando eles não são cientistas, mas se eles
passaram por essa formação, eles vão ser mais bem-sucedidos e vão conseguir desempenhar melhor uma outra atividade que não é necessariamente Eu acredito atividade demais acadêmica, nisso. né? Acho que um exemplo, assim, você estava falando de perfil do estudante do mestrado profissional, né? A gente tem também, eu tenho experiência de orientação na PUC e na UFG. O perfil dos estudantes é É diferente. diferente. Aí eu vou pegar um exemplo da genética. Na genética da PUC, a gente tem um perfil de estudante, por exemplo, que é um médico ou uma médica que ele não necessariamente quer virar geneticista, mas ele quer incorporar todo o arcabouço técnico e de pesquisa, né? Entender a lógica da genética atual, vamos pensar assim, para incorporar no dia a dia de A trabalho dele. capacidade de acessar as bibliografias corretas. Exato, de né? entender. Então, essa forma, por isso que no começo eu falei que eu discordava um pouquinho de como o Zé tinha colocado, que a gente que a gente, que essa formação na pós-graduação está muito voltada para formar pesquisador. Não é só pesquisador, mas é o contexto da pesquisa na vida profissional, né? Então, não necessariamente para ser um pesquisador, né? E um outro aspecto também que, principalmente, aí eu estou trazendo também uma questão ali do interior, né, onde eu trabalho, que a gente recebe esses estudantes, também tem uma questão de carreira. Sim. Então, por exemplo, a gente recebe professores do Da ensino rede. fundamental, ensino médio, e eles não só querem se especializar, né, não só querem se tornar profissionais melhores, como querem um aumento de salário, né, como querem subir ali os seus ganhos, e a pós-graduação também atende a isso. Né? Exato. Sim, sim. Então, o nosso desafio é atender a isso tudo. A todas né? essas demandas, né, esses interesses que a gente tem. E eu acho que a gente, no geral, eu penso no Brasil, a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido. A gente trabalha com os recursos que a gente tem, a gente vê nossos gestores se esforçando para captar recursos, a gente vê os docentes se esforçando para orientar diferentes frentes, diferentes perfis, né? Então, no geral, eu vejo que a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido. Isso desde a expansão da universidade pública, né? Desde lá do Reúne, muito tempo atrás. Nos anos 2010, que você teve essa expansão Isso, toda. que vários campi novos foram colocados em regiões periféricas, né? A UEG em vários campos novos, o campus que eu trabalho da UNB em Planaltina, a UNB tinha um campus central ali no plano piloto, de repente agora ela tem 4 campi, né? Ao redor de Brasília. Então nós estamos em Planaltina, que é uma periferia de Brasília, e foi muito bem acertada essa política, né? Quando a gente pega o perfil socioeconômico dos nossos alunos, grande parte são pessoas que não tiveram... Não teriam, né? Não teriam essa possibilidade de todo dia andar 1h30 para o plano, voltar mais 1h30, gastar todo aquele tempo. E é um perfil muito simples. Muitos deles eles recebem um título superior e às vezes é o primeiro título de toda a família. Da família. E essa pessoa, muitas vezes, porque ali não foi só criado o ensino de graduação, mas esses campos têm a pós-graduação também implementadas, eles já entram no mestrado, vão para o doutorado, conseguem aumentar a sua renda e a renda de toda a família. Então, essa Você cria forma uma transformação social. Né? social, não é só da pessoa, mas de toda a sua família. Ascensão. E eu acho interessante, a gente tem um programa de ciências ambientais, né? Ele foi criado em 2015, e nós temos esse tipo de público, né? A maioria é esse tipo de público, teve toda uma formação no ensino público, desde a sua ensino fundamental, ensino médio, entrou na universidade. Alguns entram grandes lacunas, mas a vontade de crescer desse aluno, a gana que ele tem de transformar, faz toda a diferença. Dá vontade de investir, a gente investe nesse público, porque sem desprezar aquele que teve um pouco mais de condições na vida. Normal ter condições, que bom que você teve mais condição. Mas esse aluno, ele valoriza o RU grátis para ele. Sim. Comer no RU é muito bom para ele. Ele valoriza uma biblioteca, né? Ali, uma disponibilidade de um material. Exatamente. Uma disciplina de campo. Exato. Nós fazemos disciplinas de campo para tentar interagir profissionais de diferentes linhas de pesquisa, ajudando um ao outro, num contexto de ciências ambientais. Eles vão para o meio do Araguaia, fazer uma disciplina ali, um colaborando com o trabalho do outro, aprendendo diferentemente. E às Tem vezes... as soft skills. Desenvolvendo as habilidades. Exatamente. E, além de tudo, é uma oportunidade de uma vivência de um bioma que
nunca foram na vida, não teriam condições se não fosse por meio da pós-graduação. Um esquema de formação disciplinar, interdisciplinar, trabalhando diferentes aspectos, no meio do mato, uma semana, Claro. 40 minutos da cidade mais próxima, e desenvolvendo projetos tanto da parte de qualidade de água, parte social, saúde humana, porque é um programa multidisciplinar. Com certeza. Um dado real, assim, em relação a essas demandas, né, que a gente tem nos interiores, né, que você falou de abertura de campo e tal, o nosso mestrado profissional lá em Iporá, ele é o primeiro mestrado estrito sensu, né, acadêmico da cidade. Ele é o primeiro. E agora a gente está na segunda seleção, vai entrar a segunda turma. Nós abrimos 20 vagas e nós temos 60 candidatos. Muito bom. Então, A demanda é grande. Veja que existiu uma demanda represada ali e foi só aparecer um curso, o pessoal falou, nossa, é uma oportunidade de eu me especializar, de eu subir meu salário, né, de eu melhorar as condições da minha família. Então, a importância de a gente ter políticas públicas que ampliem esse acesso, né? Mesmo sem bolsa. A gente tem algumas bolsas, como você falou, a gente tem algumas bolsas, não atende todo mundo, mas eles continuam lá. A nossa primeira turma continua quase toda lá ainda, Pouca vai terminar pouca evasão. Então, isso mostra numericamente, né, essa demanda local que a gente vai tendo, né? Essa interiorização é muito importante, né? Eu acho que tem vários pontos que vocês falaram aqui que dá para a gente começar a puxar, né? Mas eu acho que também para o pessoal entender, quer dizer, nós tivemos uma expansão, por exemplo, no sistema federal, a UEG já tem uma estrutura regionalizada, né? Mas, por exemplo, multicamp, né? Mas, por exemplo, as federais, a partir de 2010, né? A gente teve uma expansão, que foi o programa Reúne, que aumentou muito o número de cursos, interiorização, já tinha tido um movimento, mas aumentou depois do Reúne, aumentou muito o número de docentes, e um efeito que não estava, na realidade, contado e que veio meio que por tabela, foi um aumento gigantesco do Sistema Nacional de Pós-Graduação. Quer dizer, o número de cursos de mestrado e doutorado aumentou muito, porque, na realidade, as pessoas também, a partir do momento que você contratou um monte de professores, criou mais cursos de graduação profissional, essas pessoas que foram, né, os professores que foram contratados, que expandiram o sistema federal, eles já eram pessoas que tinham uma formação como pesquisadores, etc., já pensavam como a gente está discutindo aqui, e criaram, e você foi um exemplo disso, você já criou um curso de pós-graduação também na nova instituição, né? Quer dizer, então esse aumento do número de cursos de pós-graduação aumentou, né, a oferta. A gente teve uma queda de demanda alguns anos atrás, houve todo um desestímulo, nós tivemos uma pandemia. A pandemia foi Nós estamos agora que está se voltando, né? Então, por exemplo, esse número que você falou, né, Rafael, é espetacular, porque a gente ouviu uma baixa, né, de 60 candidatos para uma pós-graduação, né? É um bom número, né? Porque a gente já teve números altos, baixou e agora parece que está voltando devagarinho. Né? Considerando um município de 40 mil habitantes, né? Vamos dizer assim, Sim, caramba, claro, você está pegando um alcance. Está atraindo bem. E puxando uma palhinha para a UEG, né? Eu formei na UEG, eu entrei em 98 na UEG, saí em 2002, fiz biologia, licenciatura plena. E quando eu entrei na UEG, não era UEG, era Uniana. Então, quase ou praticamente não haviam concursos públicos. Os professores eram comissionados. Então, aquele professor temporário entra ali, fica um tempo. A partir do momento que começaram a abrir os concursos públicos e vieram esses professores, né, fixos com projetos de pesquisa, fizeram uma boa seleção, a UEG ela cresceu exponencialmente. A UEG hoje tem cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado de excelência. Cursos muito bem feitos, muito bem desenhados, com um público muito bem atendido, né? Você entrou agora, né, Rafael? Agora. Uma seleção dessas para professor, já está ali todo engajado no seu campo, fazendo a diferença na sua cidade. Então, o concurso público, né, essa segurança que nos dá para poder desenvolver a nossa linha de pesquisa, né, com qualidade, com cabeça no lugar, buscar recursos fora, externos, né? Externos eu falo não só do estado ou do município, mas externos às vezes do Brasil, recursos que vêm de fora. Claro. Isso é muito importante para a formação não só desse cientista, mas desse aluno que entrou na graduação. Né? Isso. Eu queria puxar um pouquinho agora para o INCT, porque a gente falou muito de formação nesse nível, né, de mestrado e doutorado.
E vocês falaram um pouquinho do mercado não necessariamente conseguir absorver, né, Sim. na velocidade que a gente se forma. Mas a gente tem outros caminhos também, né, de contratações temporárias. E por que eu estou falando do INCT? Porque a gente tem, nesses grandes projetos em rede, bolsas que são importantes, são bolsas de execução que a gente fala, né? Que tem níveis diferentes, tem bolsas desde a pessoa que está na graduação, que pode ser um apoio técnico, mas também um recém-graduado que pode assumir uma bolsa de categorias diferentes, né, do CNPq, que funciona como se fosse um contrato temporário. E isso é importante porque é um jeito da gente reter um pouco aquele bom profissional que está em formação. Ele participa e interage com a rede de pesquisa grande. Acho que o Rafa foi bolsista do INCT. Eu ia falar isso. O INCT foi muito importante para a minha permanência. Assim, eu já estava no pós-doutorado, né? Então já tinha uma formação, alta formação. Mas projetos como o INCT mantém a gente ali até que a gente ache uma oportunidade, né? Pra E você conseguir, hoje, por exemplo, você hoje é pesquisador no segundo ciclo. hoje eu sou Exato. pesquisador no Né? segundo ciclo, exato. É legal, né? E não é um caso isolado seu. Não. Né? Nós temos vários casos de Sim. pessoas que estão nessa transição. Então, Exato. saem do doutorado, entram no pós-doc, em pouco tempo ela já está concursada. Eu ganhei uma bolsa de pós-doc, eu passei por isso também. Né? Num outro programa que a bolsa minha eram 5 anos, foi a primeira vez que lançou o PNPD no Brasil. Eu levei uns 5 anos. O PNPD é o programa, era, né, que agora mudou o nome, mas era o Programa Nacional de Pós-Graduação da CAPES, Da né? CAPES. Depois a gente volta um pouquinho para cá. Na época eram 5 anos, tinha uma taxa de bancada envolvida, eu fiquei 9 meses com a bolsa. E aí, consegui... Até entrar no concurso. O segundo colocar, a pessoa que substituiu a minha bolsa e os trabalhos que eu estava desenvolvendo ali, menos de um ano, ela também entrou no outro concurso. E depois teve uma terceira pessoa. Então, são contratos temporários, né, que a gente consegue envolver, continuar envolvido, na verdade, com pesquisa. E hoje esses grandes projetos como o IECT, né, os centros de excelência da FAPEG, que a gente já falou aqui no Ciência Adaptativa, né, essas políticas maiores de grandes projetos, abre oportunidade não só, como a Mariana colocou, no sentido financeiro, por exemplo, né, de você se manter, né, como você tinha mencionado antes, né, Rafa? Mas no sentido de você estar numa rede, quer dizer, você não está sozinho, você está num grupo maior que vai, na realidade, potencializar o que você está fazendo. A né? formação continua, né? A gente está Continua, sempre continuando a nossa formação, fazendo novos contatos, né? E até, por exemplo, equipar um laboratório lá em Porá. Sim. Você está no campo de Porá. Às vezes demora um tempo para você conseguir aquele aparelho muito importante para você potencializar toda a região. Enquanto isso, você está numa rede que em algum lugar vai ter um aparelho como aquele, né, que serve para você, para os seus alunos, essa troca, que é importante essa troca não só de utilização de equipamentos, mas também de pessoas, de cérebros, né, migrando de um lado para o outro temporariamente. Agora eu queria voltar para um ponto interessante que você comentou, Lud, que a Mariana também chamou atenção, o Rafa chamou atenção para um outro aspecto interessante, da questão da substituição, né? Quer dizer, no sentido de você estar formando outras pessoas que, na realidade, vão dar continuidade ou explorar outras linhas, como o Rafa falou, coisas que a gente não conseguiu, a próxima geração, vamos dizer assim, de pesquisadores vai colocar isso para frente, etc. Então, essa substituição. Então, isso significa, né? Eu queria puxar para 2 pontos, que você tem um papel dos docentes. Então, é importante também que as pessoas entendam isso. Quer dizer, nem todos os docentes nas universidades, os professores nas universidades, estão envolvidos na pós-graduação, porque necessariamente não estão fazendo pesquisa, podem estar fazendo outras coisas, dando as aulas na graduação, extensão. E para você estar na pós-graduação, você tem que ser um pesquisador que vai formar a próxima geração de pesquisadores. Então, isso significa, primeiro, que você tem esse perfil da pessoa como pesquisador para atuar na pós-graduação é um trabalho a mais dos docentes na universidade. Quer dizer, você não está só participando da formação ampla, geral, né, naquele livro, mas você também está na pós-graduação. E aí, puxando para uma outra questão, né, aproveitando essa fala, essa deixa, a gente tem a organização do Sistema Nacional de Pós-Graduação, né, que as pessoas entendem, e aí a palavra fundamental é a CAPES, né, que é a Coordenação para o Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior, né, que é uma fundação, né, ligada ao MEC e que, na realidade, fomenta e regula, vamos dizer assim, a pós-graduação. A gente já discutiu um pouco aqui, né, a questão aqui no Ciência Adaptativa, a gente já discutiu, né, o professor Laerte, inclusive, que foi
coordenador de programas e bolsas da CAPES, né? Veio aqui também, conversou um pouco com a gente, mas agora pensando no contexto da formação. Então, a CAPES fomenta essas bolsas que nós estamos falando, por exemplo, em grande parte, né? Embora a gente tenha as outras possibilidades, e ao mesmo tempo ela avalia. E você, né, Lúdio, você foi coordenador adjunto, né? Quer dizer, a CAPES está estruturada em comitês, a gente tem, por exemplo, na nossa área um comitê de biodiversidade, você foi coordenador adjunto do comitê que faz, por exemplo, as avaliações da CAPES, Perfeito. né? Que é uma parte super importante do sistema, né? Em termos de esses cursos de pós-graduação que a gente falou que aumentaram no Brasil, que foi toda a interiorização, etc., eles são avaliados, isso é uma coisa que é tradicional Pelos na pares, pós-graduação, pelos pares, e dependendo do resultado da avaliação, você ganha mais recursos, você é mais atrativo, quer dizer, isso é uma coisa importante também para as pessoas entenderem, quer dizer, tem mais trabalho para os docentes, porque eles estão atuando na pós-graduação como formadores da nova geração de pesquisadores, e isso significa que eles são avaliados também de uma forma muito mais criteriosa pela CAPES, né? E você participou muito perto desse. Vocês dois são coordenadores de curso, né? Nós já fomos também, né? Já participamos da CAPES, dos vários comitês, etc., né? De avaliação, e você foi coordenador adjunto, né? Quer dizer, é uma coisa. O sistema é muito bem amarrado, né? Se eu não estou enganado, a CAPES hoje tem 42 áreas do conhecimento. Por aí. Cada área dessa tem 3 coordenadores, né? Um coordenador geral da área, um coordenador dos programas profissionais e um coordenador dos programas acadêmicos. E são pessoas que estão aqui, estão atuando com pesquisa, são pesquisadores que estão dedicando um tempo, eles não são funcionários da CAPES. Ele é professor no Instituto tal, no Instituto de Pesquisa. Voluntário. É um trabalho voluntário, né? E pesado. Porque se tem uma coisa que o coordenador de pós-graduação tem medo, é da avaliação quadrienal da CAPES. Nossa, Pelo tamanho do trabalho que não só os coordenadores, mas todo o grupo de docentes tem, e os alunos também têm, para levantar todas aquelas informações que foram desenvolvidas, né, que foram executadas, as atividades, os projetos de pesquisa, as atividades de extensão agora, as publicações ao longo de 4 anos. Sim, a gente se envolve muito, né, com o nosso programa, com os nossos alunos, né, e aí, pensando na soft skill, né, a gente não consegue deixar a coisa aí, a gente sempre tenta dar o nosso melhor, né? Sim. A gente aprende na ciência isso, a tentar fazer o nosso melhor, né? Então, a gente se envolve muito, então esses processos avaliativos são a hora que exige da gente colocar tudo em ordem e ver onde a gente está falhando, né? Isso, Porque esses fazer processos acho que ajudam autoavaliação. nisso, né? Fazer uma autoavaliação, ver onde você está falhando, onde você está bom para manter, né? E tudo isso, todo esse complexo avaliativo da CAPES é em prol de eu posso resumir isso tudo em prol de uma única coisa: formar com qualidade aquele aluno que entrou no programa de mestrado e doutorado. Tudo isso, olha, não adianta, né, nós publicarmos 100 artigos. É muito importante publicar artigo e artigo com qualidade. Isso é importante, não perde o mérito. Mas formar um cientista que depois consiga avançar a ciência naquele ponto é muito importante. Formar um cientista que consiga olhar os problemas da sociedade e tentar propor mudanças, e de forma ainda coletiva, que os problemas não são disciplinares. Eu não vou resolver o problema do mundo, infelizmente, trabalhando com zooplâncton. Mas eu vou resolver o problema do mundo se eu trabalhar com um coletivo muito maior. Sim. Então, se toda hoje a avaliação da CAPES, por mais que tenha várias etapas, uma estrutura muito complexa, eu nunca vi. Se todas as fundações, se todas as áreas do Brasil tivessem uma avaliação quadrienal como a CAPES tem os programas de pós-graduação. Nós somos referências internacional. O Brasil, a nível de pesquisa, é uma referência internacional, mesmo com todos os problemas que nós temos de financiamento, de fomento e formação, mesmo assim. Na realidade, não tem... Tem críticas, como sempre, o sistema lógico não é perfeito, né? Em termos da avaliação da CAPES que Nem nós estamos tem como falando. ser, né? Nem tem como ser. Mas, assim, é inegável que o sistema de avaliação melhora o sistema. E não tem nenhum país do mundo que tenha um sistema de avaliação tão denso. Né? E durante tanto tempo. Nós estamos falando de coisa de 40, 50 anos do processo de avaliação. Quer dizer, então, ele foi super importante. Claro que ele tem que ser aperfeiçoado e você tem posições diferentes em relação a isso. Mas, né, como você falou, é uma avaliação super... Acho que um ponto importante da própria filosofia da avaliação, e que eu acho que também está presente na formação, né, da pós-graduação, é você aprender a fazer essa autoavaliação, receber crítica, pensar que a gente tem que vivenciar isso mais. A ideia é que durante mestrado e doutorado, eu não gosto nem de chamar de aluno.
eu acho que é um profissional, porque não tem ninguém Já que é não está profissional. formado que faz mestrado, doutorado. Verdade. Então, eu gosto de chamar de profissional em formação, né, continuada. E esse exercício de fazer a crítica, escutar a crítica, aprender a fazer crítica, porque isso é importante, né? É isso que leva o sistema para melhorar sempre, né? Perfeito. Então, acho que a CAPES tem, e somos nós que somos a CAPES. Eu acho que isso aí é importante. Tem gente que fala como se fosse assim, a CAPES e a gente que está ali no... Não, são colegas nossos que estão temporariamente com trabalho voluntário, como vocês falaram, né? Na CAPES, e a gente levando, né? E sendo avaliado. E a gente tem que aprender isso, né? Faz parte do desenvolvimento. Então, e modéstia à parte, eu acho que é um sistema que tem dado muito certo. Claro, né, como foi bem levantado, tem problemas. Pode aperfeiçoar e deve aperfeiçoar, mas é um sistema que tem dado certo. Nós temos excelentes pesquisadores, as mais variadas No mundo inteiro. no mundo inteiro. Tem brasileiro em Indo pra tudo quanto é fora, lugar. E impactando a ciência mundial em cada um na sua área, na sua linha, tem dado certo. Né? E esse passar do bastão para a nova geração, também eu acho que está muito bem enraizado e muito bem feito isso. Sem querer falar de dados, Mas veja, né, o José Alexandre foi professor meu, né? O professor Bini foi meu orientador, né? E eu acho que vocês não fizeram um trabalho muito ruim, não. Só pouco ruim. Podia ter reprovado, a culpa é de vocês. Podia ter reprovado antes. Mas veja o João, veja o Rafa, veja toda uma geração que a sua geração formou. E hoje nós estamos aqui juntos. E essa geração formada aqui já está pensando na próxima, para substituir. No esquema... Não substituir para tampar buraco, como o Rafael falou muito bem, né? Mas para avançar, fazer melhor do que nós fizemos. Então, é um sistema que tem dado certo. É um sistema que eu acho que é um dos orgulhos nacionais. E volta a falar, por mais que tenham pequenos problemas que a gente tem que ter sempre monitorando, né, professor? Sim. E assim, no INCT ou em projetos grandes, eu acho que a gente falou um pouquinho também das políticas estaduais de centros de excelência, que equivale ao programa que é federal, que é o INCT, né? Mas acho que nós estamos falando da mesmo tipo de grandes projetos em rede. E a gente, desde o começo, no primeiro ciclo, tinha a preocupação de trazer jovens pesquisadores para a gente colaborar e contribuir com a estruturação. O João Nabu é um exemplo disso, que no primeiro ciclo ele era recém-contratado na UEG, e a gente conseguiu montar uma estrutura que ele hoje toca super bem, que nesse segundo ciclo ele já está assim, super em outra fase e trazendo novos pesquisadores. Então, acho que isso aí é um ciclo que a gente tem que colocar no radar, né, e de ser intencional. Não pode ser por acaso. A gente precisa ter jovens pesquisadores na rede, sendo apoiado com recurso, com tudo que uma rede pode ter de bom, vamos pensar assim, né? Eu acho que no fim a gente estava conversando aqui, foi me vindo um monte de coisa na cabeça. Eu acho que no fim a gente acaba fornecendo ao nosso país, vamos dizer assim, né, a oportunidade de crescer. Sim. É que aí chega a coisa que já não depende mais de nós, né? Então a gente fornece aquela mão de obra e aí, como a gente está falando de ser absorvido, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, nesses projetos grandes, na gente ter a permanência. O Araguaia também é outro exemplo. O Araguaia, os projetos do Araguaia é um exemplo. E aí a gente fornece toda essa mão de obra, todas essas dissertações, essas teses, esses produtos técnicos dos mestrados profissionais. E aí o que a gente demanda agora é políticas que absorvam isso, industrializem o país, sabe? E aqui tornem a gente um país mais tecnológico, mais científico. Com mais soberania. Com mais soberania, mais conhecimento do nosso território, né? E aí a gente começa, então, a esbarrar já no andar de cima de tudo isso, né? Que acaba sendo uma batalha que a gente trava também silenciosamente ali. Mas acho que as nossas armas, como docentes e gestores, são essas, né? Olha, a gente está fornecendo aqui esse material, essas ferramentas, essa matéria-prima, esses recursos humanos, e a gente demanda agora do nosso país, né? Dos nossas políticas públicas que absorvam, que aproveitem isso, né? Já que a gente cresceu tanto, né? Desde a história das universidades, da CAPES, do INCT,
agora a gente precisa... O que vamos fazer com tudo isso, né? Exato. E, por exemplo, uma coisa que o Lúcio falou em termos de descentralização, por exemplo, a gente viu nos últimos 30 anos essa expansão não só no tamanho do sistema, mas em termos de distribuição geográfica, né? Sim. É, figuras famosas da CAPES, o número de cursos de pós-graduação, que era tudo muito concentrado ali em Rio, São Paulo, um pouquinho no Sul, né? Minas um pouquinho, uma coisa ou outra isolada, e na realidade isso foi se espalhando, né? E a área nossa de biodiversidade foi pioneira em fazer isso por causa dos biomas, inclusive. Quer dizer, a gente precisa do pessoal trabalhando nos diferentes biomas, que estão em diferentes lugares, então não adianta todo mundo ficar concentrado num lugar. Então isso foi uma expansão que aconteceu lá nos anos 2000, intencionalmente, como a Mariana falou, né, em termos de ir expandindo a rede para que você tenha pesquisa e conhecimento sobre o território, né? Quer dizer, e você possa, e ao mesmo tempo você cria, porque a gente também tem uma desigualdade de desenvolvimento dentro do Brasil, né? E ao fazer essa formação dos recursos humanos de forma mais bem equidistribuída, você também, né, leva esse desenvolvimento, né, apesar das discussões sobre o que é desenvolvimento, para o resto do Brasil. Né? Então, esse é um ponto super importante, né? E pensando assim, em épocas de Copa do Mundo, vou fazer um pequeno paralelo, né? Se eu tenho um time, né? Se a seleção brasileira está em quadro com seus outros jogadores, cada um com suas diferentes funções. Né? Então, eu estou pensando em biomas diferentes, lugares diferentes, mas eu preciso de todos aqueles bons jogadores trabalhando, né, em equipe, como um time coeso. E se esse time está ganhando a partida com 2 gols de diferença, faz algum sentido o técnico virar e falar assim, olha, vamos subir todo mundo. Tira essa equipe do campo, vou botar outra equipe para ver o que vai dar. Ou nem vou colocar outra equipe, eu vou tirar 3 e não vou colocar ninguém no lugar. Então eu quero levantar um pouquinho a bola da continuidade desses projetos. Aquilo que está dando certo, aquilo que está indo muito bem, merece ajuste, mas merece continuar. Porque senão a gente pode perder a partida. Mesmo ganhando, a gente desconecta, perde a partida, a gente perde aquela coesão, a gente pode perder anos de pesquisa. Algo parecido em algumas áreas aconteceu durante a pandemia. Nós tivemos uma quebra. Principalmente, aí é uma opinião minha, eu não sei se tem dados para isso, mas principalmente em lugares mais pobres. O meu campus sofreu muito. Né? O campus que eu trabalho lá na FUP, a nossa pós-graduação sofreu muito essa continuidade, porque grande parte do nosso público carente. Desmobilizou. Não tinha continuidade de continuar no seu mestrado, no seu doutorado. Então, esses grandes programas que estão dando certo, eles precisam de algum olhar um pouco mais de técnico, mais estratégico em relação à sua permanência. Composição, mas a permanência também. Aí eu acho que a gente liga com um pouco do que vocês falaram de política pública, e em ano eleitoral, a gente precisa também nos colocar nesse cenário, né, político, de pensar assim, quem está pensando nisso? Porque não adianta ser só a gente. Vocês concordam? Não, e quem realmente defende essa bandeira. Exato. Porque uma coisa é a gente ouvir que, olha, é importante isso, é importante aquilo. A gente sabe que é importante. Exato. Né? Senão a gente nem estaria aqui. E é importante para nós, e esse é um ponto, né? A educação é um ponto importante para quase todo mundo da nossa sociedade. Todo mundo sabe disso. As pessoas sabem de tanto é que é uma pauta política para ganhar voto. Exato. Mas na hora de executar... Na hora de executar, a gente sabe que não vira prioridade. Pelo contrário, é o primeiro ministério que se perde recurso, é o Ministério da Educação. Ciência e Tecnologia. Tecnologia, Está tudo junto. É o primeiro corte ali. E meio o MBH existe? Eu não sei se existe esse... Mas é isso mesmo, exatamente. Então, assim, gente, a gente pode ficar aqui discutindo, né? Tem tantas saídas, né? Eu acho que isso é um ponto interessante que a gente tem visto, né? Que a gente vê aqui nos episódios, né? No Ciência Adaptativa, a gente começa a puxar esses temas gerais em ciência, formação, política científica, desigualdades, quer dizer, então, tudo isso aí... Né, tem um monte de saídas, mas o nosso tempo é limitado, né? Então eu queria agradecer muito a presença de vocês dois, né? Foi fantástica essa discussão, da Mariana, e vamos pensar numa mensagem final. Se a gente tivesse que sintetizar tudo isso, né, em poucas palavras, o que você diria, Lúdio? Eu acho que o Brasil está cheio de Pelé. Na ciência, cheio de profissional muito bem capacitado, grupos de pesquisa muito coesos, grupos de trabalho muito bons. Nós temos que valorizar os pratas da casa, nós temos que valorizar quem está aqui carregando o piano junto, sabe? Então eu acho que essa é minha fala de motivação. Não vamos desistir, vamos continuar trabalhando cada vez mais, envolvendo mais pessoas, muito mais igualdade, porque nós estamos no caminho, nós sabemos o caminho, nós conhecemos o caminho, é um caminho que não tem como errar.
Vamos continuar nisso que vai dar certo. Eu acho que eu vou deixar aqui um recado de uma coisa que a gente já falou, né? Eu acho que a gente transforma através da educação, da formação. Eu vejo isso acontecendo diariamente na minha universidade, no meu programa de pós-graduação, na sala de aula, seja com 6, com 20, com 30 alunos. Eu queria, na verdade, deixar aí um agradecimento aos meus colegas, docentes, pesquisadores que dão as mãos e carrega o piano junto, né? E que a gente não desista, que a gente persista, e que a continuidade desses programas, desses investimentos, não estejam só em nós, mas que a gente faça um apelo para nossos políticos, né? Para os nossos gestores, nossos representantes, que mantenham os investimentos, que ampliem os investimentos e que olhem principalmente para essa mão de obra que está saindo dentro desses institutos, mão de obras excelentes, mão de Pelé, que a gente está formando nas nossas divisões de base. Perfeito. E que a gente crie equipes, clubes, times para que absorvam esses nossos Pelés. Perfeito. Excelente, muito bom. E que os desafios sejam oportunidades da gente fazer a diferença, como a gente tem feito, né? Exatamente. Muito bom. Exato. Obrigada. Obrigado, gente. Bom, esse foi mais um episódio do Ciência Adaptativa. Se você gostou, compartilhe, mostre para os seus alunos. Vai ser super importante para levar a ciência mais adiante. E se você quiser saber mais também sobre as linhas de pesquisa, de trabalho do nosso INCT, siga as nossas redes sociais e até o próximo episódio.